Instruir como instruídos somos é a nossa missão. Aula de hoje, Mateus, no capítulo 12, do versículo 9 ao 13. Ali está um relato que Jesus curou um homem da mão ressequida, a mão mirrada. Essa é a representação da mão mirrada. Quando nós estamos lendo essa passagem, nós temos que lembrar que existe duas forças no universo, dada pelo Criador, que são o doar e o receber. A pessoa, quando está em estado egoísta, ela é uma pessoa que está só pensando em receber. Então, o símbolo daquele que deseja receber para si e não doar é isso aqui, é a mão mirrada. Então aquele homem, ele era um homem que tinha desejos de receber. E Jesus consegue mudar o seu estado quântico. Porque quando nós entendemos algo e nós passamos a aceitar aquela ideia, esse é o verdadeiro batismo. Porque nós entramos dentro daquela ideia e nós nos batizamos. Ou seja, nós deixamos de acreditar em algo que para nós era a nossa verdade e passamos a acreditar naquela nova instrução que foi passada. Isso é eu deixar o meu passado caminhar, evoluir, subir em evolução. Isso aconteceu com aquele homem. Quando Jesus ensinou a ele as verdades para que ele pudesse continuar a sua caminhada em evolução, ele foi curado da sua mão mirrada. Ou seja, ele deixou de desejar receber só para si e passou a receber para doar aos outros. Esse receber para si e doar aos outros não significa bens materiais. Nós estamos falando de quântica, de pensamentos sutis, de entendimento, de sabedoria. Quando a pessoa recebe algo, ela entende, ela passa para as outras e ajuda no id, ajuda no caminhar da humanidade rumo à evolução. Então aconteceu isso. Ele estava no mundo do o que eu quero. Ou seja, tudo que ele via, ele desejava, ele queria para si, o mundo do o que eu quero. Ele tinha uma doença quântica, não era doença física. Quando nós lemos a Bíblia, nós temos que pensar sempre nas mensagens, na essência que aquela mensagem quer trazer. Aquilo que o Criador está nos revelando ali, a nível sódio. Então, a doença dele era uma doença quântica. E quando ele fez isso, nós vimos numa aula passada algo parecido com isso aqui, ó. Quando ele tinha esse desejo de receber para si, ele vivia nesse estado aqui, ó. Olha o delta para baixo. Ele vivia no estado onde as suas emoções, os seus instintos, era mais forte do que a sua razão. Por isso, ele desejava receber só para si. Então a razão dele era menor. O que estava forte para ele era o materialismo. Quando ele fazia isso, ele criava então, ele adensava o quântico, cada vez mais matéria. E isso aqui então fazia com que ele criasse um muro, uma barreira. E ele vivia de um lado do muro, mas a Bíblia fala assim, ó, passai para o outro lado. Ou seja, faça
a metanoia. Mude sua realidade. Nós podemos mudar a nossa realidade. Crendo, acreditando, agindo de maneira correta, deixando o meu receber para si, que é o meu materialismo, o ego, e passe a receber para doar. Quando ele faz isso, ele passa para o outro lado. Caso ele não faz isso, o que acontece? Ele vai se prender em uma gaiola que ele mesmo construiu. Quando ele se prende nessa gaiola que ele mesmo construiu, vai haver um momento que ele fica sem saída, porque ele está preso, entra em desespero. Quando ele entra em desespero, ele gera nele o medo. Eu percebo que muitas pessoas têm medo, não têm assim uma visão correta e acredita que está perdida. É isso aqui, ó. Ela está presa numa gaiola que ela construiu com seus pensamentos. Ela não consegue acreditar em si que ela é possível de fazer uma metanoia, e se ela não faz a metanoia, esse medo vai aprisionando ela cada vez mais, porque o medo, ele faz a luz se adensar. Quando a luz que nós podemos entender como aquilo que nós tínhamos para poder cada vez mais evoluir, quando nós apagamos essa luz, quando nós adensamos ela, nós vamos ficando cada vez mais egoísta. É o materialismo. Quando isso vai acontecendo, a pessoa tende a cair para a idolatria, porque ela passa a acreditar em tantas coisas que falam para ela que vai dar resultado para ela, mas ela vai cada vez mais ficar presa na gaiola que ela construiu. Ela vai colocando cada vez mais grade ali na sua gaiola e ela vai se prendendo cada vez mais. Então ela vai viver sempre no estado de idolatria, porque ela vai acreditar em um monte de coisa que falam para ela que vai dar resultado, e ela vai começar a trabalhar isso, e cada vez mais a luz que ela tem vai se adensando, vai virando trevas. Ela tem que aprender a trabalhar com a sua consciência, porque nós já vimos em aulas passadas que a nossa consciência, ela é a linha do meio. Ela fala assim: você sabe que deve fazer algo. Esse algo vai colaborar para o bem. Agora existe dentro de você a sua decisão, a sua escolha. Você vai fazer da maneira correta, como a sua consciência está te dizendo, ou não. Se você não fizer da maneira correta, você vai estar então com a consciência te cobrando. Você sabia que deveria ter feito algo e não fez. Ou ao contrário, você sabia que não poderia ter feito isso e acabou fazendo. Então você tem ali um conflito com a sua consciência te cobrando. Isso, aqui nós podemos dizer assim, que é a nossa consciência reprovando algo que você fez. Quando você entra nesse estado, você tem que trabalhar a sua consciência. Para quê? Para você voltar a ter menos instinto e menos emoções, para você ganhar mais razão. É isso que você trabalha. Se você tem uma informação na sua consciência que você deve fazer algo, você tem que colocar as suas emoções, os seus instintos de lado. Você tem que dar mais força e levar essa informação para a sua razão. E a razão vai caminhar então e dar o resultado, porque você vai fazer uma escolha de vida. Então, quando você está nesse estado aqui, onde as suas emoções, os seus instintos são mais fortes do que a sua razão, você desconecta. Tá vendo um fiozinho aqui desconectado? Ali nós temos um espaço aqui, representando que a pessoa se desconectou. Quando ela trabalha a sua vida e ela faz como o homem da mão mirrada fez, entendeu a situação e foi curado,
onde Jesus fez lá o milagre quântico e curou esse homem, você vai reconectar. Esse é o religare. Você vai fazer o que? Você vai trabalhar esse lado egoísta teu. Você vai fazer como Abel fazia. Abel trabalhava o seu lado egoísta, ele adormecia esse lado, e ele fazia com que esse lado egoísta dele passasse a trabalhar para ele, ou seja, ele usava ele como exemplos, e aí esse lado egoísta se transformando então, aqui nesse símbolo, vamos imaginar que isso aqui seja já o ego trabalhado, essa pessoa aí vai passar a ter os frutos daquele serviço que ele fez, daquele interior dele e daquilo que ele pôde dar exemplos, ou seja, ele recebeu para doar. Isso fazia Abel. Do outro lado, Caim não conseguia fazer isso. Caim, ele cultivava a terra, ou seja, o ego, e ele queria o ego nessa forma aqui, ó, fechando. Era o receber para si. Ele também tinha doença quântica. Quando isso aconteceu, nós sabemos o resultado. O Adão interior não conseguiu controlar a sua situação e deixou que as suas emoções e sentimentos sufocasse o lado de doar, chamado Abel. Por isso a Bíblia diz que Caim matou Abel. Ele não fez essa metanoia, ele não trabalhou o seu ego. Isso nós precisamos aprender a trabalhar o nosso ego para sermos curados como esse homem aqui. E temos que vencer, porque nós vemos nessa história do homem da mão mirrada que as pessoas que estavam à sua volta, os líderes religiosos, eles colocaram medo. Por que eles colocaram medo? É lícito trabalhar no sábado, fazer milagres no sábado? Ou seja, eles estavam ainda com a visão materialista e ainda fazendo os seus julgamentos. Eles estavam sendo o que nós temos como barreiras. Nós construímos a nossa barreira, os muros em nossa vida, em nossa caminhada. Vão surgindo os desvios, porque aqui daí vai continuar a caminhada, tá vendo? Depois que ele fez a metanoia, a caminhada dele continua. E nessa caminhada vão surgindo então as barreiras, que são aqueles que estão colocando dúvidas em nós, colocando dúvidas em nossa mente para nos trazer de volta ao medo. Quando ele faz isso aqui, o processo continua e nós buscamos idolatria e nos fechamos aqui no querer o mundo do que eu quero, o querer receber para mim. Temos que fazer esse trabalho constantemente em nossa caminhada, para não sermos presos numa gaiola, chamada gaiola adâmica, a gaiola que nós prendemos, e nos livrar dela. Nós temos que abrir essa porta, ou seja, sair de tudo aquilo que colocam em nossa mente. Aí nós vamos poder pegar isso aqui como um domo do show de Truman, porque as pessoas estão implantando algo em nossa mente. Nós temos que nos livrar disso. Isso aqui faz com que nós sejamos curados da doença quântica, que é o desejo de receber para si. A nossa missão é ensinar como ensinados somos.